Este é o episódio de número 298 de O Fichamento. Nesse episódio, vamos conversar sobre a dissertação O Xinanchu no Brasil, a história e cultura de um povo imigrante. Vamos explorar a história do arquipélago de Ryukyu, a identidade do povo Xinanchu, sua imigração para o Brasil e a resiliência de sua cultura. E olha, a discussão começa de um jeito muito pessoal. Sim, bem íntimo, né? A autora da pesquisa conta que no Brasil a identidade dela era sempre reduzida a japa. O que é super comum. Exato. Só que em casa a história era outra. A família dizia, somos de Okinawa. Ela até cita palavras do dia a dia como Makai pra Cumbuca, ou um apelido de infância, Nachibusa, que significa bebê chorão. Palavras que não são do japonês padrão. Isso. O que já levanta a questão central. Por que okinawanos e não japoneses? Qual é a diferença? E essa grande questão, geograficamente, Okinawa é um arquipélago chamado Ryukyu, que fica ao sul do Japão. Mas a identidade histórica é bem mais complexa. Nas décadas de 80 e 90, por exemplo, as Nações Unidas chegaram a reconhecer os Uchinanchus, que é o povo nativo de Okinawa, como um povo indígena. O que é um reconhecimento muito forte. Muito. Só que o governo japonês não os reconhece dessa forma. Para o Japão, eles são tratados como um subgrupo de japoneses. Historicamente, os Yamatos, que é o grupo étnico majoritário do Japão, viam os Uchinanchus como... Diferentes em que sentido? A pesquisa aponta que eram vistos como inferiores, por serem fisicamente um pouco mais escuros e, claro, por terem uma cultura completamente distinta. Imagino que reconstruir essa história seja um desafio. Um quebra-cabeça. Muitas fontes primárias do antigo reino Ryukyu foram ou confiscados pelo Japão em 1945 ou destruídas. Destruídas na Batalha de Okinawa. Na Batalha de Okinawa ou até antes, no Grande Sismo de Kanto. Então, o que resta hoje é um trabalho de juntar relatos orais e documentos de outros países. Então vamos voltar um pouco no tempo para esse período em que Okinawa era um reino independente. Isso, vamos para 1429. Foi quando o rei Shohashi unificou a ilha principal. Ali começaram os chamados Dias de Ouro do reino Ryukyu. E por que Dias de Ouro? Pela localização estratégica. Eles estavam no meio do caminho entre China, Japão, Coreia. Então o reino prosperou muito com o comércio marítimo. Era uma verdadeira ponte entre as nações. Mas essa independência tinha seus poréns, né? Tinha. Era uma independência, digamos, relativa. Desde o século XIV, Ryukyu já era um estado vassalo na China. Pagava tributos. Ok, uma relação comum na época. Sim, a situação se complicou mesmo em 1609, quando o clã japonês Shimazu invadiu o reino. E aí? Aí Ryukyu ficou numa situação de domínio duplo. Continuava pagando tributos para a China, mas passou a pagar também para o Japão. Presos entre duas potências. Exatamente. Até que em 1879, o Japão anexa oficialmente o território. Isso já no período da restauração Meiji, quando o Japão estava se modernizando, se expandindo. Perfeito. O Japão estava construindo seu próprio império. E a forma como isso aconteceu é controversa. A pesquisa aponta duas versões. Sim. Uma diz que o Japão agiu ao descobrir que a China pediu ajuda ao ex-presidente americano Ulysses S. Grant para mediar a disputa pela soberania de Ryukyu. Então o Japão correu na frente. Basicamente. A outra versão, que o Japão usou como justificativa, está ligada a um incidente de 1871. O massacre do naufrágio Miyako. Esse mesmo. Tripulantes de Ryukyu naufragaram em Taiwan e foram mortos por indígenas locais. E o Japão usou isso. Usou como pretexto para afirmar sua jurisdição sobre o povo de Ryukyu, dizendo que iria protegê-los. Uma jogada de poder. Totalmente. O fato é que, em 1879, o reino Ryukyu foi extinto. E aí começam as medidas de assimilação. Em cheio. Proibiram o envio de tributos à China, impuseram o calendário Meiji, instalaram uma guarnição militar e, o mais importante, renomearam as ilhas como Prefeitura de Okinawa. E o nome tem um significado importante. Tem. Okinawa, na língua local, se lê Uchina. O povo é Uchinanchu e a língua Uchinaguchi. E essa língua, junto com as outras línguas locais,
foi proibida nas escolas. O objetivo era formar uma nova geração, assimilada. Isso nos leva ao século XX e a um dos capítulos mais sombrios dessa história. A Batalha de Okinawa, em 1945, Segunda Guerra Mundial. A população civil ficou no meio do fogo cruzado entre Estados Unidos e Japão. E o pior é que o próprio exército japonês via os nativos com desconfiança. Eles foram forçados a lutar, mas se fossem pegos falando sua língua local... Eram vistos como espiões. Exato. Eram torturados ou até mortos pelos próprios soldados japoneses. Que terrível. Os números são devastadores. Estima-se que entre 60 mil e 150 mil civis de Okinawa morreram, e 90% da população ficou desabrigada. E a guerra acaba, mas o sofrimento não. Não. Okinawa fica sob controle militar dos Estados Unidos até 1972. E mesmo depois da devolução para o Japão, a presença militar americana continuou gigantesca. Continua até hoje. Um dado da pesquisa é impressionante. Okinawa tem menos de 1% do território japonês, mas abriga cerca de 70% de todas as bases militares do ZEUA, no Japão. Nossa, é uma concentração enorme e isso gera muita tensão, claro. Muita. Há protestos recorrentes, principalmente depois de crimes violentos cometidos por soldados americanos, como os que aconteceram em 1995 e 2017. Então, é nesse cenário todo de pobreza, opressão e guerra que a imigração se torna uma saída. Uma necessidade. A pesquisa usa uma frase que resume bem. A viagem era dolorosa, porém necessária. E o Brasil se torna um destino principal. Um dos principais. O primeiro navio, o Casatomaru, em 1908, já é um bom exemplo. Sim. Dos 781 imigrantes, 325 eram de Okinawa. Quase metade. E aqui eles enfrentaram novas dificuldades, né? Sim, inclusive um preconceito que vinha do próprio governo japonês, que buscava um bode expiatório para os problemas da imigração e chegou a restringir a saída de okinawanos. Que curioso. Tinha até uma proibição específica para as mulheres. Sim, elas não podiam ter as mãos tatuadas com o hajite. Para se apoiar, a comunidade criou associações que hoje formam a Associação Okinawa Kenjin do Brasil, a AOKB. E apesar de toda essa repressão, muitos traços culturais resistiram muitas vezes aqui na diáspora. Com certeza. A indústria têxtil é um exemplo incrível disso. Duas técnicas se destacam. O Katsuri, que é uma tecelagem com padrões da natureza. E a bingata. A história da bingata é fascinante. É quase um milagre. A bingata é uma técnica de tingimento muito colorida, que antes era só da realeza. Depois da Batalha de Okinawa, a arte estava praticamente perdida. Tudo destruído. E como ela foi salva? Por um homem chamado Eiki Shiroma, o herói da bingata. Ele literalmente recriou a técnica usando lixo das bases militares americanas. Como assim, lixo? Não acredito. E o mais simbólico, cartuchos de bala eram adaptados para se tornarem os bicos dos aplicadores de pasta de arroz. Puxa, isso é um símbolo muito poderoso de resiliência. É a cultura renascendo das cinzas da guerra. E outra prática cultural que está sendo resgatada é o hajiji, a tatuagem das mulheres. Sim, o hajiji, a tatuagem ancestral nas mãos. Ela foi proibida pelo governo japonês em 1899. E ela tinha múltiplos significados, certo? Vários. Era um símbolo de poder espiritual, proteção contra maus espíritos, um rito de passagem para a vida adulta. Marcando a primeira menstruação ou casamento? Isso. E até uma forma de evitar sequestros, marcando a identidade daquelas mulheres. Os desenhos variavam de ilha para ilha, como mostram as ilustrações da pesquisa. Mas a proibição e a vergonha imposta pela assimilação quase acabou com a prática. Quase. O estigma foi muito profundo. Tem um relato na pesquisa de um professor cuja bisavó, que imigrou para o Havaí, tinha tanta vergonha das tatuagens que pediu para ser enterrada de luvas. Nossa, que triste. Isso mostra o peso que ela carregou. E a transmissão do conhecimento foi interrompida. Por isso que hoje, a nova geração de mulheres, os shinanchus, que está resgatando a JIT, chama o processo de recriação. Elas não estão só revivendo, estão preenchendo as lacunas deixadas pela colonização. Exatamente. É um trabalho de pesquisa, de reconexão. Bom, da história de um reino próspero, a dor da colonização, da guerra, da diáspora,
o que a gente vê é uma cultura que se recusa a desaparecer. Tem uma citação na pesquisa de Tatsuya Sakima que diz algo como: ser o Shinancho é, na verdade, um estado de espírito. E esse espírito parece muito vivo. Sim, ele é mantido em centros de estudo, no Havaí, aqui no Brasil, na Universidade de São Paulo e por associações como a OKB. E a língua Ushinaguchi também está nesse processo. Também. A Unesco a classifica como em perigo. Mas existem cursos no Brasil onde estudantes buscam se reconectar com suas origens, com seus ancestrais. É interessante pensar que a cultura que foi tão suprimida em sua terra natal encontrou um refúgio para ser preservada justamente na diáspora. Isso nos deixa com uma reflexão, eu acho. A história de Okinawa foi por muito tempo contada por outros, né? Primeiro pelos chineses, depois pelos japoneses, pelos americanos. Cada um com a sua própria narrativa. Agora parece que os próprios Ushinanchos dentro e fora das ilhas estão reassumindo essa narrativa. E a pergunta que fica é: que outras histórias que a gente talvez considerasse perdidas podem vir à tona com isso? E se você gostou de nosso papo, compartilhe nosso podcast com seus amigos. Porque é tempo